Boa noite a todos. Domingo, dia 21 de abril de 2024, estamos reunidos mais uma vez na sala de estudos da Ordem Teosófica de Serviço com a nossa irmã Denise Lemos para uma palestra que se intitulada Yoga e Saúde. Denise Lemos é membro da Sociedade Teosófica no Brasil pela Loja Teosófica Fênix, é psicóloga clínica formada pela PUC Campinas, fez o curso de formação para professores de yoga no Instituto Cristina Lopes, em Campo Grande, no método de yoga clássico do professor Cláudio Duarte. É professora de yoga há 30 anos, estabelecida em Brasília há 16 anos. Tem especialização em Hatha Yoga, Hatha com foco em hormonal e yoga para gestantes. Muito obrigada, Denise, pela sua presença, pela sua disponibilidade, carinho em nos atender, gratidão pela presença de todos aqui e também por aqueles que vão assistir mais tarde, né, pelo YouTube. Também convido a todos, né, que quiserem seguir as redes sociais da OTS, o Instagram também, o YouTube também. E esse tema, né, a Ordem Teosófica de Serviço, ela tem os sete pilares, ela tem 7 departamentos. Um deles se chama saúde e espiritualidade. Então, para nós é muito importante contextualizar, trazer a saúde, os assuntos relacionados à saúde, dentro desse contexto, né, da espiritualidade. Por que é tão importante? Por que a saúde holística? Por que a gente pensar que nós estarmos melhores para nós, estamos também melhores para o mundo, né? Ter essa questão da inteireza, da sensação de que nós estamos fazendo esse trabalho interno. E a yoga, me parece, né, Denise, ela trabalha muito nesse sentido. Então, muito obrigada por essa sua disponibilidade, mensagem. E então eu te convido a fazer a meditação inicial, claro, porque a Denise, isso eu não sei se vocês sabem, mas ela conduz uma meditação muito especial. Então, aqui, para a gente iniciar os trabalhos, também eu acho que fica muito mais especial sendo conduzida por você do que por mim. Então, Denise, muito obrigada. E assim eu te convido para essa introspecção, meditação inicial. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a presença de todos aqui. Quero agradecer muito o trabalho e esforço que vocês têm dedicado, especialmente você e as pessoas que fazem parte do grupo da OTS, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho que vale a pena os membros conhecerem um pouco mais, participarem um pouco mais, né? Entenderem o alcance que vai esse trabalho da OTS, né? E hoje a gente vai falar sobre saúde e a influência do yoga na nossa saúde. E para isso, para a gente preparar um pouquinho o ambiente, para dar um clima, né? Vamos nos acomodar agora, procurando uma posição ereta, uma posição confortável, observando o alinhamento da coluna, observando a posição dos nossos ombros, da nossa cervical. Eu vou pedir o favor de que todos procurem desligar celulares ou abaixar volumes de qualquer tipo de aparelho que esteja por perto. É importante para a nossa prática de meditação a gente criar condições ou um ambiente necessário para que a gente possa se interiorizar com mais facilidade. Então, peço a todos que se alinhem na cadeira, na poltrona, observando agora, fechando os olhos, observando agora o som da respiração por alguns instantes, percebendo o ar entrando pelas narinas, fazendo esse caminho de chegar até os seus pulmões, trazendo essa sensação de bem-estar,
de plenitude, traçando esse caminho com o ar, esse caminho de interiorização, esse caminho de uma busca de um lugar onde só nós temos acesso. E a cada exalação, eu vou permitir, assim, que qualquer dúvida, qualquer inquietação mental, qualquer tipo de tensão, preocupação, saia junto com o ar que exalarmos. Perceba essa troca do ar que entra e do ar que sai. E esteja aberto para que essa troca aconteça plenamente. Observando especialmente as narinas, como se fosse um triângulo. E a cada inspiração você percebe o ar entrando, trazendo um frescor, trazendo essa consciência dessa busca do interior. Permita que essa troca aconteça plenamente. O ar que entra, passando pelas narinas, refrescando o seu rosto, acalmando os seus pensamentos e chegando lá naquele lugar onde só você tem acesso. O ar que sai, perceba a temperatura do ar que sai e permita que a exalação seja um pouco mais longa que a inspiração. E essa renovação do ar seja plena. Prolongue-se na exalação. Deixe sair junto com o ar todas as preocupações, dúvidas e inquietações mentais. Quando você inspira, você se acalma. Quando você exala, você relaxa. Prolongue-se na exalação. Quando você inspira, você se acalma. Quando você exala, você relaxa.
E a prática da meditação nos traz a possibilidade de sermos como canais a serviço do plano dos mestres, pacificando a nossa mente, os nossos corpos, alinhando os nossos veículos, para que possamos cada vez mais irradiar paz, amor, serenidade, compaixão, tolerância, paciência. Quando eu inspiro, eu me acalmo. Quando eu exalo, eu relaxo. Minha natureza essencial é divina e se manifesta como luz, paz e amor. Que brilhe a luz, que reine a paz e que o amor envolva todos os seres. Paz a todos os seres, em todas as dimensões. É o suficiente. Retornemos então ao nosso estado de vigília, abrindo os nossos olhos, movimentando os nossos ombros, braços. Ok? Podemos iniciar então, Raquel? Claro, minha irmã, muito obrigada. E sinta-se em casa. Agora a fala é sua, pode iniciar quando você quiser, tá? Estamos Obrigada. aqui, estamos aqui te ouvindo. Obrigada a todos, né, pela presença, os que chegaram depois. Muito obrigada. Ok, então vamos dar início então ao nosso papo de hoje, né? Eu trouxe para vocês uma matéria que saiu num jornalzinho de yoga, e é um caderno de yoga que é muito bom, tem artigos muito bons, muito bem escritos aqui, um pessoal bacana mesmo do Sul. E especialmente aqui tem dois capítulos que eu gosto muito, que fala sobre anatomia do yoga e saúde, yoga e saúde. Então, assim, começando um pouco pela anatomia do Hatha Yoga, a gente lembra que o yoga ele tem várias linhas, o Hatha Yoga é a linha mais tradicional, e a partir do Hatha Yoga que foram desenvolvidas as outras linhas, né? Como Ashtanga, como Power, como várias outras linhas que a gente vê por aí, né? Então, eu vou iniciar falando assim que a intenção desse artigo é utilizar o conhecimento anatômico e fisiológico para aprofundarmos o conhecimento sobre nós mesmos, pois o Hatha Yoga utiliza o corpo como um instrumento para o autoconhecimento. Então, a prática do Hatha Yoga ela visa utilizar
esse nosso veículo denso, que é o nosso corpo físico, como um instrumento para a gente alcançar os níveis mais elevados de consciência. Então, é preparar esse veículo, dar condições para esse veículo, para que ele se sutilize e eleve as vibrações. E como fazer isso? Então, através da prática do Hatha Yoga, através da prática dos asanas, você vai potencializar, você vai fortalecer esse corpo, você vai trazer saúde para esse corpo, porque é muito difícil, por exemplo, você fazer uma prática de meditação quando está doente, né? A gente acabou de fazer uma prática agora, então você percebe que se você tiver com dor, com fome, tiver com algum problema físico, a prática da meditação fica muito mais difícil. Então, a prática dos asanas, eles vão servir. Asana, o que seriam os asanas? Seriam as posturas, ou o que alguns dizem como exercícios psicofísicos, que são praticados durante as aulas, né? E eles servem para manter a saúde do corpo e, ao mesmo tempo, produzir essa transformação do denso, que é o corpo, para o mais sutil, que é a mente. Ao conhecer melhor o seu corpo, você conhece melhor a sua história de vida, pois ela está escrita nele. Na sua postura, na forma como você se movimenta, você observa como é que essa história está registrada no seu corpo. A gente observa pessoas que às vezes vêm com os ombros para frente, que cria essa couraça, de fechar, de se proteger, né, essa região aqui do cardíaco. Se a gente for avaliar, analisar, normalmente são pessoas que vêm com histórico de timidez. Então, elas se defendem, elas se fecham, ou não conseguem posicionar numa postura adequada, com ombros, pescoço alinhados. Então, a gente vai observando que o corpo ele vai trazendo esses registros e vai mostrando para ele, vai ficando ali registrado. E a prática do yoga vai fazer com que o aluno tome consciência dessas posturas, desses hábitos que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né, com a vida, e vai deixando esses registros no corpo. Então, quando você toma consciência dele, através da prática, você pode introduzir um novo hábito, você pode trazer uma possibilidade de mudança, de renovação, de sair daquele movimento que ficou arraigado, daquele histórico que ficou preso no corpo, né? Então, a transformação da postura física produz uma transformação na postura interior com relação à vida. Se você muda a sua postura física, você alinha a sua coluna, você abre o seu cardíaco, você já passa uma mensagem diferente. Você já traz a ideia de alguém que está aberto, que está confiante, você melhora a tua autoestima. Então, a gente quer trazer essa ideia de que o corpo ele deve ficar livre também de tensões e de condicionamentos para utilizarmos o nosso maior e melhor potencial. Ao conhecer melhor o seu corpo, você conhece melhor a sua história de vida, pois ela está escrita nele, na sua postura e na forma como você se movimenta. Através da prática dos asanas, quando é feita sem violência, respeitando o limite, trazendo esse desafio para cada um, isso vai potencializando a tua autoestima, a tua força interior. Os componentes que produzem o movimento corporal. Então, o que é que faz a gente movimentar, né? As nossas articulações, os nossos músculos, o nosso esqueleto, né? Então, o que constitui, né, toda essa estrutura física, né? Então, a gente vai ver que as seguintes estruturas do nosso corpo seriam aqui as principais, né? Os nossos ossos, os músculos e as articulações. Os ossos, eles são estruturas passivas que dão
que dão estrutura e proteção ao nosso corpo. Por exemplo, a caixa torácica, o crânio também, né? Então, além disso, eles produzem células. Os ossos produzem células vermelhas do sangue e são responsáveis pela produção de movimento através de alavancas guiadas pelos músculos esqueléticos. Então, esses músculos que se juntam, que se prendem aos ossos, que dão que favorecem, que possibilitam os movimentos. Esses músculos são conectados aos ossos através dos tendões que cruzam as articulações e guiam os movimentos corporais. Então, estes músculos, eles servem também, eles precisam se manterem saudáveis e livres de lesões para termos, então, esse equilíbrio nas nossas qualidades de força e flexibilidade. O movimento, ele acontece quando o músculo se contrai e os ossos se aproximam. Geralmente, o osso fica fixo, né, na origem do músculo, e o outro se move em direção a este osso fixo, sendo chamado de inserção do músculo. Então, é tão interessante, é tão bonito a gente ver esse mecanismo das nossas, da nossa musculatura, dessa inteligência corporal atuando, né? E quando a gente percebe e entende, conhece os músculos e vai percebendo a atuação deles, a gente vai entendendo o momento que a gente está tenso, o momento que a gente está, às vezes, com dor, né, por conta de uma tensão. E aí, quando você vai ampliando essa capacidade de autopercepção, de autorreconhecimento, você vai aprendendo a dominar, a controlar isso, a não deixar que isso tome conta de você. Então, infelizmente, a ideia que a gente tem do praticante de yoga é que todo praticante de yoga ele tem que ser super flexível, mas flexibilidade excessiva pode ser também muito prejudicial à saúde, pois a instabilidade nas articulações produz inevitavelmente lesões com o tempo. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. Quando a pessoa, muitos já viram isso, pessoas que às vezes têm até uma doença, né, que nas articulações elas passam do limite. Então, essas pessoas a gente tem que ter também muito, muito cuidado. E a prática dos asanas, elas não têm essa intenção da gente fazer malabarismo, posturas extremamente complicadas, complexas. A vivência e a experiência de cada um na prática é interna, é particular, porque nós temos a nossa história registrada no nosso corpo. Então, as articulações, elas existem para que o movimento aconteça. Nas articulações, a gente costuma concentrar muitas toxinas. Então, coisas que a gente come errado, esses alimentos que a gente, às vezes, que vêm com conservantes, né? Então, tudo vai ficando registrado e acomodado nas nossas articulações. Por isso que é importante a gente trabalhar, movimentar para liberar essas toxinas também no nosso corpo. As articulações, elas são a junção entre um osso e o outro. Seus componentes são ossos, músculos, tendões e ligamentos. Os ligamentos são como os tendões, estruturas fibrosas que também se alongam somente 4%. Os ligamentos são muito importantes para dar firmeza e estabilidade às articulações e têm a característica de se alongarem, mas de não se retraírem novamente. Por isso, todo o alongamento que queremos obter deve ser feito, isso é importante, na gema do músculo, no meio do músculo. Ou seja, você deve sentir o alongamento acontecendo no centro do músculo e não perto das articulações. Entenderam isso? Então, pois cada vez que o tendão ou o músculo ou o ligamento é excessivamente alongado, ele não volta para o tamanho normal. Então, é importante a gente entender que
que trabalhar a flexibilidade é importante, porque quando você exercita a flexibilidade, você tira a tensão do músculo, você tira a tensão do corpo, mas especialmente essa flexibilidade vai trazer uma flexibilidade interna. Não adianta eu só ser flexível no corpo, minha perna ir lá longe, ou trazer a cabeça lá no joelho ou no chão, se internamente eu sou rígida, eu não sou flexível com os conceitos, com as ideias. Então, esse é o grande objetivo da prática do Hatha, quando você traz e transcende os exercícios físicos para algo que vai além do corpo físico, a partir do corpo físico. Então, encontrar o equilíbrio entre força e flexibilidade também é importante para a prática. Não adianta você só ter flexibilidade se você não tem força muscular. A força muscular te dá ancoramento e te dá proteção nas articulações e nos ossos. Então, é importante a gente aprender a dosar também isso. Os músculos, para eles se efetuarem com todas as suas funções, eles devem ser fortes e devem ser flexíveis para protegerem também as articulações. Um músculo somente flexível não é saudável, pois ele não sustenta adequadamente os ossos. Os ossos, eles são passivos e dependem totalmente dos músculos para produzirem movimentos e serem sustentados. Então, tenha em mente que os músculos devem sustentar os ossos e não o contrário. Os músculos não devem ficar pendurados nos ossos. A gente observa quando isso acontece, quando a pessoa não consegue manter uma postura alinhada, fica lá torto, né, com a coluna torta, né, e a pessoa não consegue ter sustentação no alinhamento da postura. Então, é como se eles dizem aqui, né, o texto diz que os músculos, nesse caso, eles estão pendurados nos ossos. Então, o que a gente precisa fazer, então, é trabalhar essa força muscular para dar essa sustentação, melhorando postura, melhorando alinhamento, trabalhando a proteção desses ossos, trabalhando a proteção dos órgãos internos. Se você trabalha a caixa torácica, você protege todos os órgãos que fazem parte, que estão dentro da caixa torácica. É através do asana que queremos equilibrar o corpo, asana que quer dizer pose ou postura, e essas poses ou posturas elas podem ser ativas, em movimento, ou podem ser passivas, onde essas posturas são trabalhadas aquietadas, mas trabalhando tapas, que é a autodeterminação, o autoesforço. Nós queremos equilibrar então o corpo, e esse equilíbrio se reflete também na mente. E estamos, de certa forma, fazendo uma cirurgia no corpo, e esta deve ser lenta e gradual, para não produzir dor e também alcançarmos bons resultados. Então, para tanto, durante a prática do yoga, a prática dos asanas, é preciso muita atenção e consciência. Tendemos a trabalhar o corpo da maneira que ele está acostumado, porque o corpo ele tem como tendência natural ser tamásico, se deixar o corpo só quer ficar deitado na rede, né? Então ele tem como tendência natural ser mais parado. Então trabalhar o movimento no corpo requer determinação, requer requer empenho, né? Dedicação. Quando a gente fala em postura passiva, a gente diz que são posturas estáticas, é isso que eu quero dizer. São posturas que ficam paradas, tá? Então, é nesse caso que a gente está tentando passar essa ideia. Assim como tem as posturas onde a gente faz em movimento também, certo? Passiva no sentido de ser estática, de ser paradas.
Então, a gente entende também que a gente deve trabalhar etapas, que é esse autoesforço, o esforço sobre si próprio enquanto está nas posturas, e lembrar também que colocar o pé atrás da cabeça não é o mais importante, né? O mais importante é você entender a história do seu corpo, aquilo que está registrado no seu corpo, e entender a sua limitação, aquilo que é possível para você fazer. Então, isso às vezes pode até desestimular algumas pessoas no sentido de que, eu não dou conta de fazer tal postura ou de ficar de ponta cabeça, tal, mas tudo bem. A postura, o Hatha Yoga, ele traz as possibilidades de muitas variações dentro de cada postura que vão provocar o mesmo efeito. Então, observar e trabalhar o seu corpo da melhor maneira possível podem ser um grande passo em direção ao objetivo do yoga, observando e aceitando onde você está agora. Aí, dando sequência também, né, no artigo aqui que ela traz, ela fala sobre o yogi, aquele que pratica o yoga, como um símbolo de domínio e saúde. Então, sempre, todo praticante do yoga tem traz essa ideia, vamos dizer assim, de que a prática do yoga traz a possibilidade desse domínio do corpo, domínio de saúde. Ele caracteriza, assim, não somente pela notável sabedoria presente em cada uma das suas palavras e pela luz que exala de todo o seu ser, mas igualmente pelo domínio que ele exerce sobre seus diferentes veículos, no físico, no mental e no emocional. O que o faz um ser que parece ter domínio sobre o princípio da vida. Para dar um exemplo disso, para dar um exemplo disso, a gente entende que alguns yogis já fizeram algumas práticas de, por exemplo, se enterrarem vivos. Não é o objetivo final da prática, não é o que a gente propõe, mas eles trazem essa ideia de que é possível você controlar, né, todos os nossos veículos a ponto de chegar num nível de ritmo respiratório e cardíaco que se aproxima da morte, apenas trabalhando esse autocontrole. Alguns yogis chegaram, então, por exemplo, a se enterrarem vivos publicamente para demonstrar essa possibilidade, né? E através, então, desse domínio sobre seus diferentes veículos e começar pelo corpo físico. Então, quando a gente aprende que você consegue, através do controle do seu ritmo respiratório, afetar e controlar o seu ritmo cardíaco, você já percebe que já está num trabalho, num processo de autodomínio, de autocontrole, especialmente quando a gente fala que está trabalhando a prática no combate à ansiedade. Então, a gente sabe que a ansiedade, ela interfere no nosso ritmo respiratório, você percebe que a respiração fica mais alta, você mal consegue se aprofundar na respiração. E quando você implementa um ritmo respiratório, coloca a atenção na sua respiração, no seu foco, coloca um ritmo, você vai observando que a ansiedade vai sendo controlada e dominada. Então, a respiração ela está muito ligada a esse controle da mente, ao controle dos impulsos agressivos, ao controle das nossas emoções, especialmente falando da ansiedade. O que a gente mais ouve por aí falar é pessoas que chegam para fazer aula porque eu preciso me acalmar, porque eu estou tendo crise de ansiedade, de pânico, né? Então, eu acredito que o yoga vai ajudar. Eu acho, nossa, graças a Deus que você procurou a prática, porque ela pode te ajudar e ajuda mesmo, especialmente nessa questão do controle
da ansiedade através da respiração. E respiração é um dos focos principais na prática também, né? Então, a prática do yoga também vai ajudar não só nessa parte da respiração, vai ajudar também a controlar os batimentos cardíacos, né? Através das posturas, você vai aprendendo, você vai massageando o seu coração, e isso vai potencializando os batimentos cardíacos, você vai trabalhando a caixa torácica, você vai ampliando a tua capacidade respiratória, né? Então, tudo isso vai potencializando a tua saúde, certo? A gente também vai falar também sobre a ação do Hatha Yoga tradicional no aparelho locomotor, né? Nos nossos membros inferiores e superiores também. Então, essa prática ela causa o seu efeito mecânico, no seu efeito mecânico e fortalece também os músculos, tendões e melhora a irrigação e a lubrificação. Então, as articulações das pernas, tornozelos, joelhos ficam mais flexíveis, ficam mais fortalecidas também, facilitando o caminhar, né? Então, o corpo, quando permite, né, que também ele está nessa adaptação de resistência e esforço físico, ela evita igualmente as contraturas e tensões. Então, as contraturas e tensões musculares que permitem relaxar os músculos em caso de tensão, porque a fibra muscular de boa qualidade, bem irrigada, ela regenera-se com mais rapidez e torna-se menos sujeitas a cansaço e machucados. A gente percebe que quando você potencializa e fortalece a sua musculatura, o músculo ele se recupera e regenera mais rapidamente. Então, tensões musculares podem ser observadas e percebidas com mais facilidade, e, e, e a gente usa sempre um exercício para relaxar, algo que nos ajuda a alongar, para tirar aquela tensão. Você vai ficando mais consciente daquilo, né? Vai ampliando a sua consciência corporal. Então, no caso de contração muscular, o yoga é sempre uma excelente terapia. E em caso de lesão, na medida em que o aparelho locomotor esteja em bom estado de funcionamento, a regeneração sempre será muito mais rápida. As posturas melhoram também a resistência ao cansaço muscular, graças ao princípio do alongamento, que permite liberar o ácido lático e diferentes dejetos presentes nas células dos tecidos musculares. A gente precisa observar que sempre quando vai fazer uma prática, procura passar para o instrutor ou para o professor todas as dificuldades, vamos dizer assim, os desafios que a gente tem no corpo. Às vezes você traz um histórico de uma lesão na coluna, de uma hérnia de disco, de uma artrite, uma artrose, especialmente falando, um joelho ou pressão alta, e é muito importante passar todos esses dados para o professor para que não aconteça nenhum dano na coluna, não aconteça dores, para que o professor, conhecendo o aluno, ele vai entender a história de vida que está registrada naquele aluno e adequar as posturas para aquela situação, para aquela pessoa. Então, a ideia é não provocar dor, né? De jeito nenhum, nem dor na coluna, dor em lugar nenhum, muito pelo contrário, é promover alívios, né? Se trouxe dor, aí precisa avaliar qual é a história que está registrada naquele corpo e o que é possível fazer para que evite qualquer tipo de dano ou que se machuque. Também as posturas elas vão estar atuando especialmente nas glândulas. Então, a gente tem 7 principais chakras no nosso corpo. Cada chakra tem uma glândula correspondente
cada glândula produz seus hormônios correspondentes, hormônios importantes para a nossa saúde. Então, determinadas posturas vão ativar especialmente as glândulas de tireoide e paratireoides, outras posturas vão ativar os ovários, outras posturas vão ativar a região dos rins, das suprarrenais, né? Posturas que vão ativar a glândula do timo, que normalmente fica aqui mais ou menos uns 2 ou 3 dedos abaixo da clavícula, aqui no centro do peito, onde a gente costuma fazer movimentos de toquezinhos aqui no centro do peito, para ativar essa glândula que é responsável pelo sistema imunológico, né? É a glândula, a gente chama que é a glândula da alegria. Então, quando você faz a prática, você ativa essas posturas, você está ativando todo o seu sistema endócrino também, né? Potencializando também a sua saúde. O Hatha Yoga também, ele interfere só e traz também, trabalha também o aparelho digestivo. Então, nas posturas, você vai fortalecer, você vai ativar com movimentos abdominais, ativar os órgãos abdominais, ajudar na digestão, né? Você vai aprendendo também a consumir alimentos mais saudáveis, mais puros, né? Que trazem mais saúde para o corpo, né? E que ajuda e facilita na assimilação desse bolo alimentar, certo? Então, trabalhando o alimento corretamente e ativando essa digestão corretamente, a digestão de alimentos físicos vão também trazer a ideia de alimentar o corpo energético também, não só o corpo físico, né? Então, a respiração, como disse o colega aí, ela faz essa coligação com o astral, mas, na verdade, ela também potencializa o trabalho do aquietamento mental. Então, quando você está num processo onde você está na meditação e trabalhando a respiração, você vai acalmando os movimentos da mente e vai acalmando também, consequentemente, as emoções que fazem parte do corpo astral, né? Então, quando você potencializa e melhora a sua digestão, com certeza vai facilitar também todo o processo de expulsão, né, daquilo que não serve mais para o nosso intestino, vai fortalecer também a purificação disso nos nossos intestinos. As posturas, elas têm um efeito extremamente positivo sobre todo o aparelho digestivo, desde a fase da ingestão dos alimentos e trabalhando essa escolha deles, claro, até a fase da expulsão do organismo dos dejetos produzidos pela digestão, passando pela assimilação do bolo alimentar. Seguindo um pouco mais, ela melhora também a assimilação desses alimentos, na medida que a prática do yoga fortalece o organismo e, em geral, o torna mais sutil. Então, a prática do yoga ela vai também sutilizando o nosso organismo. Esse é um dos grandes objetivos da prática, é sutilizar esse nosso veículo denso. Ela também favorece um melhor controle sobre os desejos alimentares, né? Graças ao equilíbrio geral que a prática das posturas traz e a relação de harmonia que esta última cria entre corpo e espírito. Então, se você está com o seu emocional alinhado, o mental alinhado, esses desejos, esses impulsos de querer comer mais doce ou comer, sei lá, determinada coisa numa quantidade excessiva, eles passam a ser dominados, porque você está no controle, o seu corpo está no controle disso. Então, existe essa atração por alimentos mais saudáveis, né? Porque o corpo vai pedindo isso. Você percebe que o corpo vai pedindo alimentos mais saudáveis, mais fáceis de serem digeridos, mais fáceis de serem assimilados. Porque lembra que essa assimilação, ela transcende o físico e vai para o sutil. Então, ele sai do corpo
denso e vai para alimentar o corpo energético, que a prática também ativa o corpo energético. Então, esse energético que a gente fala, o corpo energético, é formado também, né, pelo campo etérico, onde passam os nadis, que são esses canais etéricos por onde fluem o prana. O prana, que é a energia vital, que alimenta todo o nosso corpo. Então, quanto mais saudável o corpo está, mais circulação de prana está acontecendo nele, certo? Outra coisa também outro aparelho, onde mais a prática do yoga vai atuar, no aparelho circulatório. Então, o aparelho circulatório, que é tão importante ativar a circulação no nosso corpo, oxigenar o nosso corpo para ativar os nossos órgãos, oxigenar as nossas células. Então, os diferentes exercícios do yoga ou posturas, exercícios respiratórios, de relaxamento também, especialmente os de relaxamento, eles têm um efeito notável na regeneração sobre o aparelho circulatório. E a gente vê assim, por exemplo, num momento de puramente mecânico, onde faz com que certos exercícios e certas posturas exerçam uma massagem direta no coração, ou um estímulo que fortalece a musculatura cardíaca, isso vai aliviar o seu sistema venoso, para que a prática do exercício físico estimule também a circulação sanguínea por massagem profunda resultantes de certas posturas e exercícios respiratórios. Então, existem posturas onde a gente vai ativar, né? Massagear o coração, movimentar a cervical, aliviar a tensão de cervical para que o fluxo flua também para a cabeça. É tão amplo, né, esse trabalho, entender que a circulação também ela vai atingir pontos no nosso corpo que às vezes a gente desconhecia por conta de tensão, por conta de não exercitar aquela articulação, aquela região do corpo que fica sempre parada. Por exemplo, você fica o dia inteiro na frente do computador sentado, então o quadril fica tensionado, coluna tensionada e acaba prejudicando a circulação muitas vezes nas pernas. Então é importante dar uma paradinha de vez em quando, ativar movimento de calcanhar, para ativar também as panturrilhas, que as panturrilhas são como o nosso segundo coração. Um segundo coração que ajuda a bombear, a trazer de volta o sangue de retorno no nosso corpo. Então, fortalecer panturrilhas é muito importante também, né? Então, um outro motivo, né, dentro do aparelho circulatório, motivo bioquímico, porque a prática dos exercícios de yoga, ela trabalha em profundidade sobre a estrutura do organismo, fazendo com que, em particular, as glândulas e os diferentes mecanismos hormonais sejam equilibrados e possam, assim, trabalhar melhor, né? Então, as glândulas e suas secreções, os seus hormônios, eles são distribuídos também pela circulação, tá? Um outro motivo também, um motivo psicológico, pois na medida em que o yoga ele proporciona calma e ele proporciona e traz consigo uma certa filosofia de vida, o praticante se torna cada vez menos estressado. Isso faz com que a circulação sanguínea se efetue sob condições mais favoráveis, certo? Pois aí ele não vai precisar enfrentar zonas de grande tensão. Então, você liberando as tensões no seu corpo, você libera com mais facilidade a circulação sanguínea. E assim o músculo cardíaco vai funcionar melhor, sem ter que fazer tanto esforço, né? Tanta tensão para enviar, para ativar a circulação. E assim esses batimentos eles vão se tornando cada vez mais regulares e rentáveis. Seguindo um pouco mais adiante, né, dentro do aparelho respiratório,
Através do aparelho respiratório, o yogi vê o próprio movimento da vida e da energia vital, que é o prana. A respiração e os diversos cuidados com o aparelho respiratório, vindo tanto dos exercícios respiratórios e das posturas, quanto das práticas de purificação pelas vias aéreas ou as vias respiratórias, têm por isso um lugar privilegiado também no Hatha Yoga. Então, lembra que eu já falei, né, que trabalhar a respiração é primordial, né, na prática do yoga. A prática do yoga permite otimizar as suas funções do aparelho respiratório. A prática do yoga, ela permite, além de otimizar o aparelho respiratório, aumenta a capacidade respiratória, o volume e a amplitude, reduzindo o ritmo respiratório. Então, quando você está num ritmo respiratório tranquilo, adequado, controlado, você não precisa respirar tantas vezes. Você gasta menos energia, você se cansa menos. Quanto mais cansado, mais ativo você tiver, mais o ritmo respiratório acelera, mais você vai acelerar o ritmo cardíaco, mais você vai se cansar, mais você vai gastar energia. Então, o controle da respiração traz vamos dizer assim, essa potencialidade de autoconcentração, de autodomínio nisso também. E isso aí, como disse o nosso amigo, né, proporciona o rejuvenescer, né? Aí a gente vai falar um pouquinho da prática no sistema nervoso, né? Como é que a prática do yoga vai interferir no sistema nervoso. Então, ao eliminar as toxinas dos tecidos, como a gente falou também, que tem essas toxinas ficam nos tecidos, ficam especialmente nas articulações, as posturas elas melhoram a neurotransmissão, a transmissão dos impulsos nervosos entre uma sinapse e outra. Elas melhoram a neurotransmissão ao nível das extremidades nervosas e das sinapses entre os nervos. E foi comprovado que o yoga diminui a reação do sistema nervoso frente ao estresse, eliminando a tensão muscular constante produzida pelo sinal de alarme do sistema nervoso central. Ele acalma também os sintomas involuntários causados pelo medo que vem do sistema nervoso simpático. Por exemplo, quando você está com medo, você percebe uma aceleração do seu ritmo cardíaco, você percebe que transpira um pouco mais e você sente o quê? Angústia. Então, foi comprovado, então, que o yoga diminui essa reação do sistema nervoso e ajuda a combater esse sinal de alarme que normalmente o sistema nervoso nos apresenta. Durante a execução das posturas, o praticante também educa também o seu sistema nervoso parasimpático, pois ele aprende a controlar alguns mecanismos, como especialmente o controle dos batimentos cardíacos. Então, quando você percebe na prática da respiração, vamos fazer uma experiência assim, de inspirar naturalmente, no seu tempo certo, e quando você coloca a atenção na exalação e coloca a exalação mais longa que a inspiração, logo você percebe que você consegue controlar a ansiedade, que você consegue controlar os batimentos cardíacos. Se você quiser fazer uma experiência aqui agora, conta comigo. 4 tempos inspirando, 4 tempos com os pulmões retidos, cheios de ar. E aí a gente vai prolongar na exalação. Vamos colocar 6 tempos na exalação. E 4 tempos no vazio. Aí você está colocando um ritmo respiratório. E quando você prolonga um pouco mais o tempo da exalação,
imediatamente você percebe o efeito no controle dos batimentos. Façam as experiências e vocês vão perceber isso claramente. Eu costumo fazer muito isso quando eu vou voar de avião, que eu costumo ficar um pouco ansiosa no voo. Então, é entrar no avião, fecha os olhos e começa a fazer. A gente pensa assim, que a respiração ela tem 4 etapas. A inspiração, a retenção com o pulmão cheio, a exalação e a retenção com os pulmões vazios. E cada etapa da respiração, eu coloco. A gente pode fazer 4 tempos em cada uma: 4 tempos inspirando, 4 tempos com o pulmão retido cheio de ar, 4 tempos exalando, 4 tempos no vazio. Começa com 4 tempos e depois você vai concentrando e vai aumentando o tempo da exalação. E logo você consegue controlar o batimento, logo você consegue estar mais consciente, mais presente, dominando um pouco mais aquela ansiedade. Tá aí uma dica para quem tem também o mesmo que eu, que é essa ansiedade com relação ao voo, né? E a gente percebe aqui também na matéria que traz aqui, né, dessa revista, que eu achei muito interessante, que aonde é que os estados patológicos, né? Quais são os estados patológicos melhorados pela prática do Hatha Yoga tradicional? Então, a gente vê a atuação na artrite, na asma, no combate ao câncer, nas dependências, na hipertensão, nos problemas cardíacos, na constipação, na ansiedade, na correção postural, né? E tantas outras coisas que podem ser ativadas, que podem ser controladas, que podem ser melhoradas. A gente vê também que a prática do yoga ela tem os seus benefícios no sentido de prevenir doenças. Então, os benefícios da prática regular do yoga para a manutenção da saúde são bem aceitos. Então, esses benefícios, de acordo com algumas pesquisas, eles revelam que os benefícios seriam diferentes daqueles trazidos pelos treinamentos físicos clássicos. Então, a prática do yoga ajuda na prevenção de muitas doenças. E a gente percebe também aqui, segundo os estudos, né, casos principais em que a prática do yoga ela é, no caso, desaconselhada, né? Onde é que não é aconselhado fazer? Então, eles citam aqui, por exemplo, pessoas que têm um índice ou um nível muito alto de osteoporose, pessoas que tiveram acidentes ou lesão na coluna vertebral, cirurgias na coluna vertebral, ou qualquer cirurgia recente, ou algum tipo de doença contagiosa. Assim, nesse caso da osteoporose, ou dessas lesões na coluna vertebral, a gente coloca assim, a gente traz aqui a ideia de que existe também a yoga terapia, que ela vai trabalhar exatamente aquela pessoa dentro das condições que ela traz. Então, dentro daquela história que aquele corpo está trazendo. Então, não é que não pode fazer, mas que a gente tem que ter um cuidado especial, conhecer muito aquele corpo, o professor precisa conhecer muito aquele corpo para poder fazer o trabalho correto, né, para cada um deles. Como é que a gente pode, então, reconhecer quando uma prática é boa, né? Quando um tipo de yoga ou uma linha é boa para a gente, né? Então, ela diz aqui que é muito simples a gente reconhecer esses benefícios, reconhecer quando aquela prática é boa para a gente. Então, observar o seu estado durante as 24 horas seguintes à prática. Já estamos terminando.
Se um yoga for positivo para você, no fim da aula e durante o dia, você vai sentir um profundo relaxamento e não esgotamento físico. Você vai sentir uma sensação de estar cheio de energia. Você vai sentir uma sensação de paz interior. A sensação de estar desligado do que está acontecendo à sua volta, porque você está focado no seu interno. A sensação de ter mais controle sobre você, no caso da raiva, do apetite, da depressão. Você vai perceber que vai ter um sono mais tranquilo e reparador. Você vai perceber uma sensação íntima durante a prática de estar se fazendo bem. Isso é tão importante. Quando você está praticando, você tem essa sensação de autocuidado, de estar fazendo algo bom para você. E o desejo irresistível de recomeçar a experiência. Então, eu quero então encerrar, né, com vocês aqui essa nossa fala e agradecer a presença de todos, os comentários que cada um colocou aqui me ajudou também, né, esclarecer também para ver como é que está chegando até vocês todo esse ensinamento. E eu sou professora de yoga já há mais de 30 anos e devo dizer que já faz parte da minha vida e não consigo viver sem. Como ele está perguntando aqui sobre a prática da alimentação, é quando a gente começa a perceber que o corpo vai se sutilizando e você vai tendo necessidade de alimentos mais saudáveis, com mais prana, mais leves, que tenham melhor absorção. A gente aqui, claro, vai falar do vegetarianismo, né? São alimentos mais sáticos também. No caso, o vegetarianismo que traz não só além da facilidade da própria digestão, mas todo a carga energética, por exemplo, a carne nos traz, né? Do sofrimento do animal. Então, naturalmente, a ideia é trazendo isso, né, para o praticante, esse interesse de buscar uma vida mais saudável. Né? Não combina um praticante de yoga fazer yoga, fazer a prática dos asanas e sair para tomar bebida alcoólica, fumar ou fazer essas coisas que vão prejudicar a saúde do corpo. Não combina, né? Então, assim, lógico que cada um está no seu ponto, está no seu momento, mas a ideia é esse despertar, né? Eu agradeço aí a participação de todas. Atualmente eu dou aulas particulares também, e dou aulas na Sociedade Teosófica aqui em Brasília e também dou aulas online. Né? Aí, se alguém tiver interesse, a Raquel pode passar o meu contato e a gente pode trocar figurinhas, trocar informações. Eu acho que era isso, né? Desculpa se eu falei demais. Se alguém tiver mais, tem algumas mãozinhas levantadas aí, eu não sei quem são, porque aqui não. Se alguém quiser falar ou escrever alguma coisa, ou fazer algum comentário, estou à disposição. Denise, primeiramente, quero te agradecer muito. Que palestra sensacional. A gente sai Imagina. daqui com essa sensação de aprender, né, bastante com você, com essa forma que você coloca e traz de uma maneira simples, algo que é muito profundo, né? Então, assim, eu vi que tem algumas mãos levantadas, eu vou passar a palavra, mas por isso que a gente quis trazer, né, a UTS esse assunto, porque a gente se interessa pelo que é prático, né? Então,
mais do que fazer atividade física, e que aqui você colocou a importância do equilíbrio da força, né, da flexibilidade. Então, sim, a gente não está falando de não praticar outras atividades, modalidades físicas, mas aqui a importância do yoga para nós é que os asanas, ele tem são posturas psicofísicas, né? Então, como você trouxe, né, traz esse autoconhecimento. Então, ao a gente fazer um trabalho com a postura, né, transformando a postura, a gente vai trabalhando, né, quem faz yoga sabe quantas vezes pode ser difícil, inclusive posturas que para outras pessoas podem ser simples, né? Tem sempre uma que pode ser bastante difícil e que aos olhos de outras pessoas pode ser tão, como você não consegue fazer essa postura, né? Mas essa é a beleza, porque você colocou isso logo no começo da sua apresentação, né? Que é a transformação da postura, né? Essa dificuldade, a gente vai tentando ajustar essa transformação também é um ajuste interno, né? Uma transformação interna, né? Um desenvolvimento do nosso próprio potencial. E é de uma grande beleza, porque além do yoga trazer tantos benefícios para a saúde, como você colocou agora, né, também traz esse trabalho de equilíbrio interno, de paz, de serenidade, tranquilidade, né, essa busca por mais equilíbrio interior. Então, acredito eu, né, que o trabalho do yoga e a gente fazer esse trabalho em si é também fazermos essa autolapidação, né? Esse trabalho de autolapidação. Bom, assim, desculpa se não é exatamente isso, mas eu assim, vejo o yoga assim, como dessa forma de, ao trabalhar externamente, a gente também acaba trabalhando internamente, né? Então, para a gente, aqui na OTS, falar de assuntos práticos são muito importantes. Então, assim, depois também, se você quiser comentar rapidamente sobre o curso que vai ser iniciado, né, Denise, de instrutor de yoga, sinta-se à vontade, tá? E eu vou passar aqui, tem duas pessoas com as mãos levantadas, acho que a TT primeiro levantou a mão e depois o José Félix. Então, os convido agora a abrir um microfone TT e aí passo a palavra para você. Boa noite, meus irmãos queridos. Minha colega querida Denise. Bem, então, eu não sei qual que é a sua linha de atuação na psicologia. Eu fiz a humanista com foco na meditação e na respiração. Então, enquanto você estava transmitindo seus conhecimentos na yoga, eu estava aqui fazendo um paralelo com a prática do meu trabalho na clínica, que é você acalmar a mente para transmutar os traumas e ressignificar para uma vida mais livre. E com a respiração, a gente trabalha as transmissões sinápticas e o sistema límbico no controle das emoções, dos escândalos, dos vícios. Então, aquilo como você colocou bem, as pessoas que têm hábitos dificilmente elas não o vencerão com a prática da yoga ou com a prática dos exercícios que a gente faz também na clínica com os pacientes, porque não passa a não fazer mais sentido o uso da droga, seja ela de que natureza for, até mesmo na alimentação. Então é automático a mudança de hábito alimentar, porque se perde o interesse e o próprio desejo, porque os elementais do desejo também estão juntos, sendo dominados. Daí é muito importante a gente tomar essa consciência do quanto a respiração, você oxigenar todo o seu corpo, a corrente sanguínea, etc., faz a diferença na qualidade de vida, porque a mente controlando as emoções, o corpo automaticamente ele passa também a ser adestrado. Linda palestra, viu, Dê? Parabéns, você pode fazer mais outras, tá? Vou convidá-la Obrigada, obrigada. para você falar sobre. Lembrando, querida, que nós estamos com o polo aqui em Juiz de Fora,
polo de yoga, que vai estar sendo iniciado também junto com o de vocês aí em Brasília. Então, a Estrela d'Alva ofereceu essa oportunidade. Quem, porventura, esteja ligado aí, esteja dentro da Sociedade Teosófica, quiser participar conosco, nós estamos também trabalhando, estamos com algumas 3 inscrições, parece, precisando de mais inscrições para se somar a nós aqui. Vamos dar tanto curso teórico quanto prático aqui em Juiz de Fora. Se houver interesse, depois a Raquel pode passar o nosso contato para que vocês possam também praticar conosco a yoga e ter o título de instrutor de yoga num certificado que é internacional. Parabéns, você estava um pouco receosa de fazer palestra, mas olha, você saiu muito bem. Eu espero que essa tenha sido a primeira de muitas. E aos outros que Obrigada, estão Tetê. participando, eu dou boas-vindas também no trabalho de yoga que a Associação Manibesta tem oferecido. Parabéns, Raquel, pela iniciativa. Obrigada. Tem mais alguém aí? Posso falar? Eu fiquei encantado com sua palestra, foi muito melhor do que eu estava esperando. E eu gostaria Obrigada. de dizer que vocês deveriam usar essa palestra, já devia ter sido usada essa palestra há muito tempo para fazer propaganda do curso. Tem que usar essa palestra para fazer propaganda do curso. Acho que quem assiste uma palestra dessa fica com muito vontade de conhecer mais o yoga, de aprender mais o yoga. Eu acho que é fundamental que vocês usem essa palestra ou façam outras palestras para divulgar esse curso, porque realmente foi fabuloso. Eu vou, inclusive, pegar o seu contato para ver como é que faz para ter aula particular. Ô, Ah, Félix, obrigada. concordo com você. A Dê não mandou bem, ô Félix? Excelente. Para ver Excelente. se possível Você está A conseguir gente, esse jornal para. subestimando. Olha, eu preciso levar essa guria para o meu consultório, para o meu Tivan, para fazer um trabalho de reprogramação nela, para ela poder trabalhar a autoestima. ah, obrigada. Não, então, eu achei legal essa sua ideia de colocar essa palestra lá para o grupo, né? Eu posso até pedir depois para a Raquel o link para eu colocar lá para o nosso grupo para divulgar também, e colocar no site, né? De repente colocar lá no site da AIB, que é o órgão que está organizando todo esse curso de formação para professores de yoga, que tem a parte teórica, a parte prática. A gente está fazendo um curso de formato híbrido também, presencial e online, onde vários professores estão trabalhando juntos, onde tem um programa já feito, e, e é um curso que dura 1 ano, né? Então, a gente conta, assim, com a nossa professora querida Erlinda, que foi a iniciadora desse curso em Campo Grande, e agora nessa nova proposta de fazer esse trabalho híbrido, né, online, vai ser um desafio para nós, né, fazer online e presencial ao mesmo tempo. Muito obrigada. Acho que tem mais alguém que queria falar alguma coisa? Margarete, você gostaria de falar? Você está com o microfone aberto? Estou. Gratidão, né? Foi muito interessante a palestra, gostei muito. Obrigada. Eu já tentei fazer yoga e não obtive muito sucesso, sabe? Eu não sei se foi, né, em função do problema físico, mas qual yoga você recomendaria para quem tem achatamento de disco na região do cóccix? Então, aí na verdade, eu acho que o caso seria, como é um caso bem específico, se você conseguir achar um professor que trabalhe com yoga terapia, ela vai estudar o seu caso, vai entender as suas limitações e vai adequar as posturas para o seu corpo, entendeu? Então, é um trabalho mais específico, de preferência que seja um trabalho de personal, não assim em grupo, porque aí você vai ter um profissional o tempo todo te atendendo ali diretamente, cuidando de você. Né? E quanto mais você puder levar de material, de conhecimento, de dados, vamos dizer assim,
do seu corpo para o professor, com alguns exames médicos, algumas coisas assim, melhor para o professor poder orientar melhor nas posturas. Entendeu? Entendi, gratidão. Yoga terapia. Nada. Então, Denise, mais uma vez, muito obrigada. Já são. A gente já Passamos da passou hora. bastante. Isso, já passamos aqui da hora, 19h21, Verdade. desculpa. Nossa, Então, se alguém desculpa. quiser ainda fazer algum comentário mais final, ou você, Denise, se você quiser deixar aqui algum comentário final, inclusive falar sobre o curso, talvez seja interessante, né? E aí eu já até deixei o seu contato aqui, para a gente fazer o encerramento. O curso é aquilo que a gente já falou aqui agora, né? Para quem tiver interesse, entre em contato comigo, que a gente dá o site, né? Para a pessoa poder fazer inscrição, para ver como é que funciona, os valores, quanto tempo. Às vezes a pessoa quer só fazer a parte teórica, é possível, né? Ou então é possível fazer o curso completo, tanto teórico quanto prático, né? Então, parece que alguém já colocou ali o site ali, né? Pode ser colocado, né? De novo aí para quem quiser, quem tiver interesse. É isso, eu acho. Obrigada, Raquel. Obrigada mais uma vez a participação de todos, a paciência de todos, né? Eu não sou palestrante, vim aqui só contribuir um pouquinho com o que a gente já aprende, né? A gente que já dá aula há mais de 30 anos, tem alguma bagagenzinha aí. E, e é isso. Muito obrigada pela participação de todos aí, pelas perguntas, pelos comentários, pelo convite. Obrigada pela grande palestra. Muito obrigado. Imagina. Então, A grande contribuição para a nossa saúde. Isso. O Cláudio escreveu aqui no chat, mas eu acho que veio para mim. Não sei se era só para mim, Cláudio, mas está falando que lá em Vitória, né, eles têm feito uma yoga que se chama Yoga Reabilitação, que tem sido muito bom, que trabalha principalmente com as pessoas com alguma restrição física. Irmãos, assim, o próximo encontro, né, daqui a 15 dias, vamos receber o Paulo Câncio, tá, que é do Nordeste. Ele vai fazer uma palestra sobre despertar da consciência ecológica. E depois, né, que eu estou sem as datas aqui, então, e na próxima, depois eu vou passar aqui para vocês, e depois a gente vai ter uma palestra com a Helenícia. Ela vai falar sobre medicina chinesa. Então, assim, fiquem atentos, tá? Então, no próximo mês, a gente vai falar sobre o despertar da consciência ecológica e depois medicina chinesa. Ok? Então, irmãos, muito obrigada. Agradeço a presença de todos, presença da Denise com essa palestra sensacional. Muito obrigada, minha irmã. Então, só peço a vocês para a gente fazerem um pequeno silêncio interior para a gente absorver a energia sutil deste momento. Então, os convido a fecharem os olhos, quem quiser. Assim encerramos esta reunião. Profunda gratidão pela nossa irmã que partilhou sua experiência e seus conhecimentos em relação ao yoga, e à saúde e à espiritualidade. Que a energia que aqui movimentamos possa ser direcionada aos santos seres e assim canalizada a todos que neste momento precisam de amor, de paz. Então, assim, encerramos o trabalho desta noite. Namastê, muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos.